Gente, boa tarde. Eu não sei, talvez alguns não me conheçam, né? Mas vão me conhecer muito bem ao longo da trajetória aí. Eu sou Carlos Hilário, eu sou de Vitória e Belo Horizonte, porque eu moro em BH durante a semana e fim de semana eu estou aqui, né? E aí eu viajo muito também. Mas quando o Lauro conversou comigo sobre a gente falar, o Lauro Júnior, né, principalmente, para a gente falar um pouquinho disso, sobre qual é a minha vocação, e a gente comentou com o Lauro, que discipula a minha, a Kátia, né, ele e a Jeana, eu comentei com ele, a gente compartilhou sobre a possibilidade de compartilhar um pouco dessa trajetória da minha própria experiência de vida, como que pensar na vocação e entender um pouquinho sobre ela fez uma diferença super grande na minha vida, na minha trajetória e diante de Deus. Assim, o meu interesse em compartilhar de verdade é poder glorificar o nome do Senhor e gerar fé na vida dos irmãos. Porque, naturalmente, a minha formação hoje é muito positiva, é muito boa, né? Eu tenho a oportunidade de estar em vários lugares, palestrando no Brasil, fora do Brasil, mas, na verdade, não é isso que eu quero exaltar de jeito nenhum. O que eu quero exaltar é o nome do Senhor e, por isso, a proposta é poder compartilhar como que a dependência do Senhor me permitiu chegar nessa condição contra todas as tendências, né? E eu acho que a vocação fez toda a diferença, porque quando você consegue entender e identificar no Senhor qual que é a sua vocação, você de fato flui na vida, flui no Espírito, e as pessoas nem conseguem entender como que você está conseguindo fazer tais coisas, né? Como é que você conseguiu superar tal dificuldade. E a proposta é que a gente possa compartilhar um pouco disso, né, fundamentado na palavra, sem dúvida nenhuma, porque, de fato, foi a palavra do Senhor que me trouxe até aqui. Graças a Deus, com a bênção dos irmãos e com a ajuda, realmente, de toda a igreja, porque minha vida começou nessa trajetória muito transformada e muito melhor a partir da convivência com os irmãos, do aprendizado de quem é o Senhor e dos princípios do reino de Deus. E aí eu trouxe, esse é o nome, né? Eu coloquei uma trajetória de dependência, porque eu acredito que ninguém caminha e alcança superar todos os desafios, reverter tendências, se não for pela dependência do Senhor. De fato, eu considero que é um milagre mesmo, né, todo esse salto que eu pude fazer nesse processo. E como o tema do congresso é ajustando o foco, a gente vai fazendo isso ao longo da caminhada, não tem tempo para ficar parando por muito tempo, né, e pensando, isso vai acontecendo ao longo da jornada. E por isso é que é fundamental estar 100% conectado ao longo de todo o tempo da jornada com o Espírito Santo de Deus, né, e com as autoridades, para que a gente possa estar sendo orientado e conduzido na direção mais acertada, segundo o coração de Deus. Eu coloquei essa foto para que vocês pensem um pouquinho sobre isso aí. Quem é que viu essa foto? Alguém lembra dessa foto? O que ela significa? Virada de 31 em Copacabana. Vendo essa imagem desse garoto, o que vocês pensam, o que vocês podem dizer sobre ele? Quem seria esse menino nessa condição? Para facilitar, gente, só para ter uma ideia, essa foto rodou o mundo, tá, gente? Imagina que isso aqui é 31 de dezembro, em frente ao Copacabana Palace, à meia-noite, todos vibrando, se abraçando, felicitando, desejando feliz ano novo, e havia um ser invisível diante deles. Ou seja, toda cerimônia e toda fraternidade não era para todos. Havia alguém que não era visto. E naturalmente, porque ele era diferente dessas pessoas e muito provavelmente até uma ameaça para elas. E aí eu coloquei algumas perguntas, né? Na sua percepção, como é que é a história desse menino de 9 anos, meia-noite, sozinho em Copacabana, molhado? E literalmente desprezado. Em pleno ano novo. Como é que seria a história dele? Perspectiva de vida dele. Aos 30 anos, você ou qualquer pessoa do Brasil em geral, né, diria que esse menino estaria em Paris ou numa favela? Ou até morto, né? Por isso que eu coloquei. Ou aqui, o que é isso aqui? Nossos presídios superlotados. Não é verdade? Essa é uma realidade. Agora, eu coloquei isso, gente, para que a gente entenda, porque literalmente, esse menino fala muito de mim. Eu acho que para a gente entender o milagre de Deus, o processo de Deus, a dependência do Senhor, e entender que chegar nessa caminhada, né, onde eu estou hoje na minha vida profissional, né, na família e tudo mais, não é de mim, não é mérito meu.
tem uma dedicação, não tenha dúvida, mas se não fosse a fidelidade, a misericórdia do Senhor, isso não aconteceria, porque todas as tendências eram contrárias a isso. E por isso que o fundamental é que a gente, em todo o tempo, possa estar glorificando ao Senhor, reconhecendo que veio dele e é para ele. E, sinceramente, eu acho que passa muito por aí a minha realidade. Mas, quando a gente olha para isso, o bom é que a gente pensa que todos nós não falamos que a gente está na mesma condição, mas em vários momentos da vida, vários de nós sentimos como se a gente estivesse completamente isolado, completamente fora da condição, da possibilidade de fazer a transformação ou de chegar no lugar que é o chamado de Deus para as nossas vidas. Parece uma coisa absurda, ainda que alguma autoridade, algum pastor, algum líder, algum irmão que tenha uma palavra profética para você diz, você imagina, esse cara não conhece minha vida, isso não é para mim, eu não tenho a mínima condição de. Sabe, e o que a gente precisa estar é rompendo com tudo isso, para que Deus possa fazer. E aí nós precisamos olhar para a promessa de Deus. Eu coloquei alguns slides que falam dessa promessa, para que a gente se dê conta. Como é que nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando como eleitos de Deus, ou como aqueles que não creem na eleição que Deus nos deu? Isso é para a gente ir se avaliando em cada momento, porque não para julgamento, não para acusação, mas para começar a assumir esse lugar que é dado por Deus para cada um de nós. Que nós, na nossa limitação humana, bloqueamos o agir de Deus, o processo de Deus na nossa vida. É assim em todas as áreas. E não existe essa separação, gente. O nosso chamado é para ir por todas as nações, pregar o Evangelho, até os confins da terra, fazer discípulo e batizar. Isso onde é isso? Não é dentro da igreja, gente. Não é junto com os irmãos no templo. É no mundo, é onde a gente está. É exatamente cumprir o propósito de Deus de resgatar o homem em todas as suas dimensões, em todos os lugares que estivermos. E para isso, Deus precisa operar em nós a capacidade de desenvolver a nossa vocação e o nosso chamado. Porque é Ele que nos capacita, a palavra é essa. Então a gente precisa se tomar posse mesmo desse lugar que Deus nos deu. Nós somos um povo eleito. Eleito é como se a gente fosse embaixador, nós temos direito a exercer, direito a gozar dos direitos que aquela situação nos dá. Os políticos estão aí ganhando toda a condição de salário maravilhoso e mais todos os direitos que a posição dá para eles. Eles podem até não aceitar, mas eles foram eleitos a nossa Constituição permite isso. E a nossa Constituição, que é a palavra, está fundamentada naquilo que Deus declara para nós, naquilo que a Bíblia diz que nós somos, que nós temos direito de assumir. E a vocação passa muito por isso. E aqui, quando Deus fala isso, aqui outra coisa que Deus coloca, que eu acho que é fundamental. Quando Ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero, multiplique-se, isso foi lá em Gênesis. E de Adão aqui, de você procederá uma nação e uma comunidade de nações, reis estarão entre os seus descendentes. Esse era o propósito de Deus no início de tudo, antes da coisa degringolar. E aí? Isso significa que isso é para a igreja também. Da igreja também sairão reis, governantes, autoridades, desde que a gente se dê conta e assuma o lugar que Deus tem nos dado, no mundo, em todos os locais onde Ele nos colocar. E nós seremos levados à presença de governadores, de reis, e para a glória de Deus, de verdade, pela minha formação natural, Deus me colocou em situações fantásticas de estar orientando presidentes de empresas aqui e fora do Brasil, Estados Unidos, Europa. Como aquele moleque lá em Copacabana invisível fazer isso? Quem diria que um presidente de uma multinacional fora do Brasil teria interesse e, inclusive, pedir para ouvir o conselho do moleque como aquele? Sabe? Literalmente, não tem nenhum desejo de mostrar minhas competências, e sim de declarar que é possível todas as coisas que Deus determinar para nós. Não importa qual lugar que a gente se encontre. É isso que nós precisamos tomar posse, é isso que nós precisamos crer. E aqui, continua com a promessa, vejam como é grande o amor do Pai. Ele deu para nós a condição de sermos chamados filhos de Deus. O que é filho? É herdeiro. Filho é aquele que tem a identidade do Pai, que tem o mesmo DNA. Nós não nos aceitamos assim muitas vezes. Precisamos entrar e tomar posse desse lugar.
para que o diabo não tenha autoridade de conduzir uma mentira diferente disso para nós. Em vários momentos as brechas são aceitas, são abertas, e ele entra com as suas mentiras e toma como verdade, passa como verdade. E aí nos distancia dessa possibilidade daquilo que era o propósito de Deus para nós. Né? E quando ele fala disso, é forte demais quando ele deixa para nós bem claro: eu te trouxe de lá para quê? Para que eu seja o seu Deus. O que significa isso, gente? Não existe Deus como o nosso Deus. Quando ele declara: eu te tirei de lá para você aqui caminhar comigo como representante meu, como aquele que tem autoridade que eu te conferi como filho, que tem a identidade que eu te conferi, que tem o DNA que eu te dei. O que é impossível para nós como igreja, como filhos? Não há impossível para Deus. Então, Ele é o nosso Pai, não há impossível para nós. Irmãos, por favor, fique à vontade para falar, para completar, porque eu sei que depois do almoço a vontade é dormir, né? Eu também gostaria. Não é? Então, fique à vontade para completar, inclusive para glorificar a Deus, né? Para literalmente livres. Né? Quando Ele fala isso para nós, Ele fala: gente, além de tudo isso, o que eu te dei como dom, que vai ser, a gente vai ver que existem dons diferentes, mas eles são irrevogáveis, eles podem estar adormecidos, mas eles são irrevogáveis. Deus deu por um propósito, e o exercício é que o aperfeiçoa, e que aí torna ele capaz de ser utilizado, apto a ser utilizado em qualquer que seja a situação que Deus direcionar para que você aplique, na sua vida como um todo. Né? E é tremendo, porque além disso ele fala: aquele que chama é fiel e ele fará. Ou seja, o que limita o fazer de Deus é somente nós, é somente a nossa incredulidade ou a nossa abertura para o inimigo falar coisas diferentes disso. Estão acompanhando, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui, eu falei, do nada Deus pode fazer o que Ele quiser, mostrando aquela imagem para nós. E depois disso eu estou evidenciando para nós uma parte das promessas de Deus, não todas, mas para deixar claro para nós que nós somos filhos, que nós temos uma identidade, que nós temos uma herança e que nós temos alguém que nos dá a fiança. A fiança é aquele que crê na nossa vida e nos põe em liberdade. Entendem isso? Nós então precisamos caminhar nessa direção, como eleitos de Deus. E além disso, Ele fala que vai fazer, e Ele mesmo faz, Ele chama e faz. A gente é instrumentos, né? Somos instrumentos. E aí, o que é um chamado, né? Existe um convite que é universal e existe um convite que é específico. E qual que é o convite universal para a igreja, gente? Quem é que pode falar? Qual que é o convite universal para a igreja? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que mais? Ensinando a guardar todas as coisas que você tem ensinado e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, é resgatar o homem ao propósito inicial de Deus, antes de Adão cair e romper com tudo isso. É um resgate do projeto inicial de Deus. Então, nós temos esse chamado aqui, tá aqui, eu tinha botado a cola, esqueci. Agora é importante, gente, porque muitas vezes a gente se confunde, se mistura com os nossos desejos naturais, e uma coisa fundamental, para a gente ter clareza de que esse é um chamado, nenhuma profecia vai romper com os princípios absolutos de Deus. Né? Porque nós sabemos que em vários momentos, pela emoção, ou várias situações, tem gente que busca profeta em todo qualquer lugar, né? Em várias igrejas. Uma coisa clara que é princípio você ter uma segurança mínima que vem do Espírito Santo. Nenhum princípio vai ser quebrado. Qualquer que seja a profecia, que seja diferente, que esteja falando qualquer coisa que desvie do princípio absoluto do reino de Deus, não vem de Deus. Não vem mesmo, né, gente? E obediência às autoridades, como a lei da semeadura, honrar pai e mãe, obediência. Esses são alguns dos princípios. Existem vários outros que vocês conhecem também. E a vocação é o dom para cumprir o chamado, né? Inclusive, eu sei que no grego é vocário, né? Vocação vem de vocário, que também é chamado. Mas essa é uma discussão que existe teológica, mas na verdade o importante é que nós entendamos, todos nós temos um chamado, que é fazer esse papel de resgatar o homem e o projeto inicial de Deus. E um segundo que eu acredito que está diretamente relacionado ao dom que Deus nos deu, para cumprir alguma coisa específica dentro desse projeto, porque no projeto, todos nós, em qualquer que seja o projeto, nós direcionamos recursos, direcionamos com pessoas com perfis específicos para cumprir
algumas partes das ações que são requeridas naquele projeto. Entendem isso? Como é que as empresas se organizam? Definindo estrutura de cargos e definindo pessoas, requisitos para buscar as pessoas que têm aqueles requisitos. Deus tem o seu projeto no coração, coloca dons nos homens, nos filhos dele, para que a gente cumpra esse papel. Para que a gente cumpra esse papel. E é isso, a gente precisa só entender e caminhar com Deus para ir entendendo a obra dele, o momento dela em cada lugar onde a gente esteja, para que isso possa ser dado para nós, a clareza, e continuar nisso. Então, e a excelência disso, dessa vocação, é fruto de trabalho, ela não acontece por acaso. Se alguém ficar parado esperando que Deus, ok, Deus é aquele que chama e aquele que faz, é verdade. Mas tem princípios como o livre-arbítrio, que também está aí incluso. E ele respeita a posição do homem, o direito do homem de querer ou não querer fazer, de querer ou não querer exercitar e desenvolver os dons que ele deu para que você cumpra a sua vocação. Estão acompanhando? Tem lógica, está claro? Perguntem se não tiver, por favor, irmãos. A gente escolhe fazer ou não fazer, mas a conta chega. Ou, no mínimo, a gente perde tempo, né? Dentro do projeto. O Senhor, ele vem, ele dá os talentos e um dia ele foi requerer os talentos. Ah, sim. Sim. E aí você perdeu tempo, né? Se não fez, perdeu tempo. E é verdade, todos nós, em algum momento da vida, perdemos tempo. Mas que bom que Deus resgata. Um dos desejos, uma das características de Deus é resgatar o homem em qualquer momento. Ele tem sempre essa abertura. E isso é algo fundamental, que é do amor de pai. Que é uma característica do amor de pai, resgatar o homem em qualquer que seja o momento. Por isso que, se errou, tem direito de voltar e ele vai te resgatar. Né? E o dom que estava lá, que é irrevogável, vai ser aperfeiçoado se você se posiciona para tal. Né? E aí, o importante aqui de tudo isso, gente, nós estamos falando, tem o geral que não dá para esquecer, não dá para fugir dele, e cada um tem um dom, né, que Deus dá, naturalmente, com o seu propósito específico, e ele tem, em tudo isso, precisa haver um propósito claro, porque a entrega que eu tenho em relação a esse dom, em relação ao projeto de Deus, vai ser se eu tenho clareza desse propósito, para quê, por quem. Basicamente, por trás de tudo isso, vai estar sempre a essência, um outro princípio de Deus, que é servir. Então, o propósito desse dom na nossa vida não é para beneficiar a gente, para que eu fique rico ou qualquer famoso, mas sim para que eu possa servir dentro do projeto de Deus. Né? E aí sim, vem toda a unção e as coisas acontecem, e o mundo não vai entender por que aconteceu, como que esse cara conseguiu fazer isso. Gente, é tremendo isso, né? Essa semana, terça-feira, eu falei para umas 500 pessoas, alunos da Universidade de Minas Gerais. Várias pessoas ficaram muito impactadas. Na semana passada eu falei em São Paulo, pessoas chorando na plateia, depois vieram me buscar, depois mandaram e-mail. Um menino falou que você me trouxe, me resgatou a vontade de continuar a viver. Eu estava desistindo da vida. E assim, literalmente, a minha alegria é essa. Sabe, é muito bom você... Valeu a pena ter ido lá para falar com aquelas pessoas e ouvir alguém dizer isso. Né? Porque eu sei que isso é forma de exercitar o dom de Deus, de cumprir o propósito de Deus. Quem sabe Deus mandou lá só porque aquela pessoa estaria lá. De verdade, eu nem poderia fazer aquela palestra e eu pedi, falei, talvez eu não possa, porque minha agenda está cheia, realmente está cheia, meu trabalho é muito, muito denso. E a pessoa falou, por favor, você precisa vir. E aí eu falei, meu presidente falou, preciso ir, realmente eu não sei, mas eu tenho que ir. Eu fui. Né? E foi tremendo isso, né? Foi muito bom. Teve outros testemunhos dessa, e era do mundo, eu não podia falar a palavra Jesus diretamente. Mas eu falava, eu orava a Deus e Deus fazia. Isso era possível, eles aceitam falar isso. Né? Mas é tremendo. Terminou essa palestra de terça-feira com mais de 500 alunos na UFMG, vários me procuraram, vários, né, parabéns. Veio gente de São Paulo, porque vi no LinkedIn que eu ia falar lá, foi fantástico, eu fiquei muito contente mesmo. E um deles, ao final, me procurou no cantinho e falou, olha, eu estou muito mal, eu posso falar mais com você? Eu sou da Angola, estou com depressão, não sei como fazer com minha vida aqui, como é que eu faço para falar mais com você? Sei lá, tinha 500, se foi por esse que eu fui lá, valeu a pena, sabe? Isso é, de verdade, isso é fantástico, gente, e eu acho que isso é aceitar e deixar fluir o propósito de Deus na nossa vida e a nossa vocação, porque esse é um dom, cuidar de gente, para mim, é um dom. Né? E quando a gente encontra essa clareza de propósito, tudo isso faz sentido, porque se a gente faz isso, a gente fica conectado com o Senhor para ter o entendimento de como é que eu vou fazer, onde é que eu vou usar.
com quem que eu vou falar. Deus vai direcionando as coisas com clareza para nós naturalmente, à medida que a gente mantém essa conexão. Aqui eu não vou falar muito, que a gente vai continuar lá na frente, mas é muito importante que a gente lembre que aqui é como se eu tivesse lançado a própria sorte, né? E com tendências completamente contrárias, né? E naturalmente vocês sabem disso, morando num bairro super pobre, né? Sem família importante e muitas coisas. Eu vou colocar na frente um pouquinho mais. Mas, na verdade, aqui, com 20 anos, aconteceu a conversão que me deu essa tranquilidade e a clareza no poder de Deus. Inclusive, a própria conversão foi algo fantástico, porque foi uma coisa assim, também de experimentar que existia um Deus que, de verdade, tem poder sobre todas as coisas. Porque eu lembro que esse dia, quando eu me converti, eu era super católico, e eu ia era dia da Penha, e eu ia para o convento com um amigo que também era muito católico, a gente rezava juntos. Só que a gente chegou tarde, aí já estava lotado, falei, vamos à praia, depois a gente vai à tarde, está mais vazio. E nesse dia que a gente foi à praia, a gente andou, sei lá, de 10h30 até 1h da tarde, quando a gente pensou, vamos voltar agora, que já está na hora de ir, já vai para almoçar, e chegar lá 2 horas, dá para assistir a missa, não sei de que horas que era. E aí, nós dois entramos para lavar os pés com um palmo de água, e uma onda nos tomou. E nos levou como um piscar de olhos para longe, assim, para bem longe. O mar estava muito revolto. Morreram 27 pessoas no estado nesse dia. E o mar estava muito revolto. E a gente tentando sair, não conseguia, tentando sair, não conseguia, as forças acabando. E foi como umas 5 vezes que a gente tentou e não conseguiu. E aí ele me gritou, com aquela voz de terror, literalmente, né? Porque estava desesperado e sem forças. E ele foi engolido. Perto de mim, eu não tinha mais força nenhuma para estender a mão para ele também, não tinha jeito. E eu falei, meu Deus, eu não posso morrer. Eu tenho que ajudar minha família. Por favor, Deus, se você existe, me tira daqui. E ele sumiu, né? E o mar acalmou. Todas as ondas que estavam muito altas acalmaram e eu recobrei as forças que não tinha nenhuma mais. E nadei até a areia sem explicação humana, porque quando veio o bombeiro, ele amarrou a corda no carro de bombeiro, botou roupa de mergulhador e não chegou até onde a gente estava. Né? Isso, assim, para mim, naquele momento, foi claramente Deus mostrando, eu tenho poder sobre todas as coisas, sobre a vida, a morte, sobre o mar, sobre a terra, porque as ondas estavam absurdas, era impossível, e eu não tinha mais forças para fazer nada. Né? O meu colega, ele era seleção capixaba de futebol, tinha 20 anos, e ele estava em plena força, e nós dois fazíamos natação, a gente nadava bem, ou seja, e ele foi sucumbido ali, do meu lado, e eu, mais emocional ainda, afetado com a morte dele do meu lado, falei, Deus, eu não posso morrer, eu preciso ajudar minha família, me deixa viver, me ajuda, mostra o seu poder. E ele fez isso, as almas acalmaram, não tinha explicação humana. Então, assim, ali ficou claro para mim que não era por acaso que eu continuaria vivendo. Né? Alguma coisa especial e para esse serviço precisava acontecer através da minha vida. Né? E graças a Deus eu acho que nesse mundo corporativo que eu vivo muito intensamente, Deus tem podido falar a muitas pessoas por isso. Em todos esses lugares que eu estive, Deus falou realmente a muita gente. E eu quis compartilhar aqui os princípios que eu utilizei nessa caminhada, sabe? Depois eu vou falar um pouco mais daquela trajetória, mas os princípios de sair daquele lugar e de chegar na condição de um executivo internacional hoje. Né? Tinha um propósito que eu entendi ainda mais com os 20 anos, com a conversão, que eu comecei a entender o propósito de Deus. Né? E aí o princípio de tudo isso eu não tinha nada. Né? Meu pai era sapateiro, tinha 2ª série primária e minha mãe faleceu aos 2 anos de idade. Ou seja, no bairro pobre, negro, no Brasil, a tendência era muito ruim. Né? Traficantes e tudo mais próximo, facilidades dessa natureza próxima. Então, o que eu coloquei como propósito, e eu me lembro que um dia, de madrugada, eu acordei, não sei porquê, eu tinha 9 anos de idade. E eu falei com Deus, sem entender nada, né, sobre Deus, e eu falei, Deus, eu levantei, vi nós éramos 4 homens e uma mulher, e eu vi os 3 irmãos numa cama, onde eles dormiam os 4 numa cama, né, porque não tinha outra, né, e a menina, porque era menina, dormia separada. E eu levantei naquele dia, eu tinha acho que 9 anos de idade, falei, Deus, me ajuda a mudar isso. E eu falei, Deus, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou conseguir condição de poder ajudar minha família a mudar essa realidade. E eu acho que Deus escutou aquela criança.
né? Tanto que aos 20 anos me salvou da morte ali, claramente. E eu nem sei porquê, mas e aí me deu ainda mais força para ser bom aluno, porque eu sabia que a única coisa que eu podia ter naquele momento era fé e estudo. Então eu entreguei para isso. E eu entreguei para o Senhor realmente, mesmo não sendo evangélico ainda, né? Então, e na medida que eu fui construindo isso, eu vi que eu podia trabalhar. Aos 7 anos eu já trabalhava nas ruas, né? Como hoje a gente vê tantos meninos aí na rua, eu era um deles. Agora, o propósito inicial, mesmo sem conhecer o Senhor, gente, já era de servir, porque literalmente eu, com 9 anos de idade, eu falei para Deus naquele momento de madrugada, sozinho, que eu queria ajudar a mudar a história da minha família, que não podia continuar daquela forma, né? E eu acho que um dos princípios de Deus para esse propósito é o serviço. Seja qualquer que seja a nossa área, qualquer que seja o nosso chamado, qualquer que seja o dom que Deus tenha nos dado para nós, para cumprir a nossa vocação, é servir alguma coisa que seja alinhado com o propósito de Deus para cumprir o projeto dele inicial. Todos nós, qualquer de nós, em qualquer área da nossa vida que a gente esteja trabalhando, convivendo, né, relacionando, precisa ser para isso. E eu acho que a alegria vem exatamente do Espírito Santo de Deus, porque realmente era muito trabalho, né, desde os 7 anos de idade era muito trabalho. E aí, mais um pilar aqui, né, um princípio importante também, eu acho que foi estabelecer metas, sabe? Aqui todos nós, embora a gente dependa do Senhor, é importante que a gente defina também coisas que possam nos ajudar a crer e a caminhar passo a passo na direção de alguma coisa que tenha sido abençoada, como algo interessante, algo que é de Deus, que a gente alcance. E aí é importante que a gente desdobre isso em metas, né? Todos nós estamos onde quer que seja no estágio dessa trajetória, mas qual que é a próxima meta para você? Né? Tem um irmão aqui que é coach também, né? Como é que é seu nome? Ricardo. Ricardo é coach também, que ajuda vários irmãos aí. Eu também atuo como coach, né? E aí desdobrar a meta é fundamental, porque isso traz para nós uma tranquilidade de saber qual que é o próximo momento dessa trajetória, quando é que eu vou poder, inclusive, estar celebrando, né? Eu acho que ajuda a gente a construir, produzir gratidão no nosso coração, celebrar e glorificar o Senhor em cada uma dessas etapas. Isso é muito bom e estimula que a gente possa alcançar. É importante saber que a gente vai precisar de disciplina, porque tempestades irão ocorrer. Ao longo dessa trajetória, coisas vão fazer você desistir. Mas quando você tem clareza do chamado, da vocação e da sua identidade de filho de Deus, que tem aquele que garantiu que Ele chamou e Ele fará, aquelas tempestades vão continuar acontecendo, mas você vai ficar tranquilo porque você sabe que Jesus está no barco, né? E aí a tempestade vai acalmar e a gente vai continuar e vai chegar do outro lado. E aí tem a próxima meta, isso é que é importante. Movimento é fundamental. Quando o Altemar pediu para transferir para cá, eu achei que é bom. Primeiro o Lauro tinha pedido vir de lá para cá, depois de cá para cá. Mas esse movimento também é fundamental. Não é ativismo, mas é movimentar-se na direção de um propósito, sempre. Né? Parado, nós estamos perdendo tempo. Lógico, tem um tempo de descanso, mas ficar sem produzir alguma coisa, a gente está perdendo tempo. E aqui, gente, por mais que a gente tenha essa clareza de propósito, né, que eu acho que qualquer que seja o dom e o chamado, é para combater o bom combate, cumprindo esse chamado, utilizando, né, o dom que Deus deu para que você possa fazer a vocação, que seria o chamado específico. E aí é importante que a gente comece a colocar diante de Deus, escrever para o Senhor, definir para o Senhor, como é que eu gostaria que fosse. Se tiver no coração dele, ele vai abençoar, porque se há uma conexão, ele mesmo vai colocar no seu coração o que pedir para ele, né? Como pedir para ele. Nós temos sido ensinados a especificar para o Senhor. A gente faz isso com os nossos pais, nós fazíamos quando era pequeno, os nossos filhos falam, eu quero é aquilo. Ele não fala outra coisa, o que eles querem, eles dizem para nós especificamente o que querem. E a gente faz todo esforço para dar. E Deus pode nos dar todas as coisas, porque Ele tem tudo. Né? A gente precisa saber colocar isso para Ele. Então, é importante que a gente esteja atento para colocar diante do Senhor. Ele coloca para nós, né, o chamado, a gente se coloca diante dele e diz, eis-me aqui, por mais estranho que possa parecer, vários testemunhos de irmãos trouxeram coisas que eram muito estranhas mesmo, parecia, o que é isso? Isso é de Deus? Né? Mas se está claro, na Bíblia nós temos vários testemunhos desses. O importante é colocar, eis-me aqui, e a partir daí colocar, Deus, me ajuda com isso e com aquilo, porque a fé sem obra é morta. Então, é importante que o verbo entre em ação. O verbo é ação. Né? Agora, buscar essa clareza de Deus, em que direção? Como é que eu ajo? Com aquilo que eu sou, com aquilo que o Senhor me deu.
O que eu preciso aperfeiçoar ainda mais para evoluir nessa direção? E eu trouxe alguns pilares que eu utilizei nessa caminhada, em alguns momentos sem saber, e depois de convertido, é claro, né, com a direção de vários homens que me abençoaram muito fortemente nessa trajetória. O primeiro foi Anselmo, que nem todos conhecem, mas ele já foi para o Senhor. Depois foi o Emerson, depois o Paulinho e a Leila, né, e atualmente o Lauro e a Jeana. Homens e mulheres, né, que nos abençoaram e nos abençoam muito. E eu acho que o ponto de partida era buscar a Deus e identificar seu chamado. Porque agora esse chamado tem a ver com o quê? Com aquilo que Deus já constituiu você. Porque sua personalidade contém elementos do seu chamado. Né? Os seus traços naturais já contêm elementos do seu chamado. Porque Deus vai fazer você começar a sentir que gosta daquilo, que tem prazer em fazer aquilo. Isso traz para você uma tranquilidade, uma natureza, para conectar com o Senhor e caminhar naturalmente, sem aquela ansiedade, sem aquela angústia, de saber se estou ou não estou na direção certa. Está na dúvida? Para, pergunta, ora. Busca sabedoria, busca direção, busca conselho. Não é isso? Esse conhecimento de Deus aqui nos ajuda a identificar e a confirmar o chamado. Sabe? É fundamental que a gente continue nesse processo de conhecer o Senhor, porque vai nos dar essa clareza, dessa conexão, desse alinhamento com Deus. O segundo, escutar o homem de Deus, que Ele colocou como autoridade sobre a nossa vida. Né? Porque com conselho prudentes, tu fará a guerra. Há vitória na multidão de conselheiros, há sabedoria na multidão de conselheiros. Isso está muito claro, não importa em que momento da vida você está, se você está começando a trajetória, ou se já está um pouco mais avançado, todos nós carecemos de conselho. Todos nós carecemos de orientação, de condução mesmo, de autoridades do Senhor. Esse é um princípio que nos protege. Esse é um princípio que no mundo espiritual nos deixa revestido, né, da glória de Deus e de uma parede, literalmente, de uma coluna de fogo. Deus usa o que Ele quer, mas Ele nos deixa protegidos da artimanha do inimigo. Outra coisa que é fundamental e que é difícil muitas vezes, né? É reconhecer suas vulnerabilidades, conhecer você mesmo, pedir ajuda, né? Network, saber quem é quem. Network aqui é da linguagem até organizacional, corporativa, mas assim, mesmo entre nós, o Congresso Valor faz isso também. A gente constrói, conecta homens de negócio, homens que têm dons diferentes, homens que têm conhecimento, competência diferente, e vai construindo coisas fundamentais que Deus quer usar para abençoar toda a igreja. Para aperfeiçoar os dons de cada um, para acelerar o projeto que Deus tem estabelecido para a igreja em cada localidade. Né? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua fraqueza. Né? Algumas versões falam, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite todo o poder de Cristo. E é fundamental, só que nós somos treinados no mundo a sentir vergonha de declarar, né, as nossas fraquezas, porque há competição, eu sou inferior a você, eu não posso ser inferior. Mas, na verdade, no reino de Deus é fundamental isso, né? É fundamental porque quando a gente faz isso, nós estamos chamando o poder de Deus para atuar por nós. Né? Nós estamos chamando o próprio Espírito Santo para interceder por nós. E a palavra diz que Ele sabe, mesmo quando nós não sabemos como interceder, Ele sabe como fazer isso. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, né? Isso é o poder da vulnerabilidade reconhecida diante de Deus. E o 4, buscar o conhecimento e a sabedoria, e aí ter a capacidade de desaprender. Isso até no mundo atual hoje, gente, para atuação em qualquer que seja a sua área. Não tem jeito, todos nós vamos precisar desaprender muitas coisas para reaprender no contexto atual, de toda a virtualização do mundo, da digitalização de todos os processos. Não sei se a gente falou aqui, mas da indústria 4.0, né? Essa questão teórica toda e até ética sobre o humano versus a robótica. Vocês sabem que hoje já estamos aí produzindo, o mundo está produzindo hoje, né? Pele, órgão para transplante. E dizem, tem teorias, tem futuristas, né, que dizem que em 2050 o computador vai superar o cérebro humano. E em 2100 alguma coisa haverá, segundo esses teóricos, a produção de um humano inteiro. Só Deus sabe de tudo isso. Mas que é uma verdade, que há uma mudança completa no mundo, das formas das coisas acontecerem, serem, fazerem
e a gente exercer as nossas atividades e profissões, que inclusive várias delas desaparecerão até 2030, boa parte delas. 60% das profissões que são necessárias em 2030 ainda não existem. Entende isso? Só na dependência de Deus para poder caminhar, para não perder o propósito de vida, para não perder o projeto de Deus na nossa vida. Mas o importante é que, se somos filhos, temos identidade, Ele diz que te chamou e fará. Ponto. Não importa qual que seja a circunstância. Né? Eu provei disso e prova, né, cada dia. E aí adquirir conhecimento, né? O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Está em Provérbios 24, né? E não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Isso é fundamental, porque ao mesmo tempo que o outro exalta a sabedoria, que é realmente importante, a próxima deixa claro que nenhuma sabedoria supera o poder e a autoridade de Deus sobre nós. Né? As profecias falam se o supercomputador vai orar por nós? Eu acho que não. Eles não têm a Espírito Santo de Deus. Né? Isso é verdade. Isso é, por isso que eu falo, vai ser cada vez mais necessária a igreja, porque essa virtualização não contempla o amor. Isso não vai passar nunca, a palavra é clara sobre isso. Né? Ou seja, nós vamos ser cada vez mais necessários e requisitados. Né? Eu atendo também, eu atendo como coach, terapeuta, depende do cliente, e a demanda tem altíssima. Eu não posso atender, eu só atendo uma ou duas pessoas porque eu tenho minha profissão como meu papel como diretor de uma empresa. Então eu não tenho tanto tempo. Mas a demanda é altíssima. Eu tenho gente esperando que gostaria de ser atendido por mim. E não tem, mas está multiplicando a demanda muito, porque está faltando realmente a humanidade, está faltando o amor mesmo, está faltando a interação, está faltando o perdão. Uma pessoa da palestra da semana passada escreveu para mim, falando várias coisas duras da vida dela, e falou, e eu entendi que é o perdão que vai me permitir continuar a luta. Eu estava falando a palestra do mundo. Né? Assim, lógico que com o princípio de Deus, eu orei para Deus abençoar, mas não podia declarar nenhum versículo, não podia... Eu não sei se eu falei diretamente o perdão. Mas Deus comunicou para ela. Sabe? E ela veio e me escreveu depois. É fantástico isso, gente. Isso está mostrando claramente a necessidade da igreja estar atenta, estar alerta, estar disponível, estar pedindo a direção do Senhor. Não que eu tenha alcançado de jeito nenhum todas essas coisas, tá, gente? Mas eu tenho pedido a Deus graça, direcionamento, porque, de verdade, esse é um dom de Deus na minha vida. Eu acho que eu consegui avançar daquela condição para que eu tenho hoje, na área de recursos humanos, porque realmente eu acho que eu tenho uma coisa que é inata do Senhor, que é um dom de Deus, que é fazer as pessoas se sentirem abençoadas, protegidas, cuidadas, desenvolvidas. Tem vídeo sobre coach. E no meu LinkedIn tem alguns artigos também. Eu tenho artigos outros publicados também. Mas não estão todos no LinkedIn, não. Mas no LinkedIn tem, eu acho que uns 4 vídeos e alguns artigos também. Mas entenderam isso aqui, né, gente? Porque, de verdade, é muito fácil a gente acreditar que, como a Bíblia fala, claro, que a sabedoria traz poder, o versículo seguinte deixa claro para nós, né? Nenhuma sabedoria tem poder para ser contra Deus. Né? Deixa claro, inclusive, que você é doutor, é pós-doutor, é mestre, o que você é? Diante de Deus não importa isso. Né? No mundo, valoriza um mais que o outro, né? O outro quer chamar de doutor, quer que seja chamado de doutor. Não importa, porque todos nós, ainda que tenhamos doutorado ou qualquer outra coisa, somos ignorantes em alguma coisa, no máximo que a gente tem doutorado, conhece uma coisa específica. E o mundo, 1000 outras coisas, né? Formado de tantas outras coisas. Que deixa para nós a clareza da nossa necessidade do outro. Do papel da igreja de complementar, né? Para que sejamos como juntas, né? E ligamentos que vão conformando o corpo. E é isso que Deus quer para nós. E aí, cada um dos seus conhecimentos e sabedoria adquiridas, seja colocado a serviço do corpo para cumprir o projeto de Deus. E aí, o quinto, né, gente? É interessante porque muita gente... Né, eu lembro de um colega que foi operário comigo, quando eu trabalhava aqui no Espírito Santo, na Samarca, eu era operário, trabalhava de turno, a gente se encontrou uma vez no centro da cidade, eu já estava morando em outro país, numa posição executiva. E ele falou, cara, você está importante, famoso, hein? Onde é que você vai parar?
né? E eu acho que eu estava em Trindade e Tobago. E aí eu falei para ele, eu não lembrei, mas na hora o Espírito Santo me falou, o dia que eu não me reconhecer, eu volto atrás, não importa o que eu tenha que perder. Né? E foi interessante isso, porque quando a gente morava nos Estados Unidos, nossa filha não estava bem, até pelo clima, era muito frio, 20 e poucos graus negativos, e ela tinha bronquite, tinha sofria bastante. E aí ela chorava muito para voltar, e a gente decidiu voltar, sabendo que ia perder a posição de diretor dos Estados Unidos e Canadá, de uma multinacional. E a gente voltou, e perdi o cargo. Né? E eu lembrei naquele dia, meu Deus, foi isso que eu falei com aquela pessoa, e agora a gente está materializando isso. Nós estamos voltando, porque alguma coisa que é mais importante que ser diretor dos Estados Unidos e Canadá, está batendo na minha porta e me cobrando aquilo. Né? E Deus honrou. Hoje eu estou como diretor numa outra empresa, graças a Deus, com muita honra, e fluindo super bem. Né? E quando eu voltei, eu sofri um pouquinho por causa disso. As pessoas não entenderam, né? Como que você vai fazer isso? Que moleque é esse? Operário, vira diretor dos Estados Unidos e Canadá, e agora diz não quero. Se não tem o princípio de Deus por trás, ninguém entende. Ninguém entende isso. Né? E aqui, celebrar e conhecer que a glória é de Deus é fundamental, né? Porque para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Se a gente vive com tudo que somos, por propósito dele, também veio dele, porque é chamado dele, e o dom é dele para cumprir a vocação, é dele. Sabe, isso é importante que esteja claro para nós. E aí, aqui é a síntese, né? Buscar a Deus, identificar seu chamado, escutar um homem de Deus, que ele colocou, né? Vários homens aqui, reconhecer a sua vulnerabilidade, pedir ajuda, buscar o caminho, a sabedoria, celebrar, louvar e reconhecer a glória, que é a glória de Deus. E aqui eu coloquei esse versículo, gente, porque eu sei que vários irmãos, né, leem isso e até se iram contra Deus, porque fala, a sua palavra diz isso, que nós seríamos colocados por cabeça e não por cauda. E quando eu estava elaborando esse material, né, e assim, Deus me falou fortemente nesse versículo, eu falei, meu Deus do céu, como é que é isso, que todo mundo, ou muita gente, questiona a Deus, como que eu não venci, como que eu ainda não fui promovido, como que não sei o quê. Quando a gente olha para isso aqui, gente, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Qual que é a leitura que nós temos? Qual a interpretação nós temos desse versículo? Quem é que tem uma interpretação? Hã? Como? Isso. Amém, verdade. E eu acho que é verdade, aqui deixa claro isso, que tem a condição, se obedecer. E a outra coisa, gente, é que vários irmãos que lutam contra Deus quando falam que mas eu tinha que ser promovido, porque eu sou filho de Deus. Eu já vi que o evangélico na empresa falar, não, eu tenho que ser promovido porque eu sou filho de Deus, ele diz que eu vou ser cabeça e não cauda. Né? Só que aqui, eu entendi outra coisa quando eu estava fazendo isso, eu quero que os irmãos até confirmem, né? Porque quando eu escrevia isso, quando eu buscava esse material, montava esse material, Deus me falou claramente sobre isso, porque a gente vai ser sempre cabeça se a gente tiver o exemplo que o mundo busca. Sabe, ser cabeça é estar à frente, é estar guiando. E nós vamos estar guiando no exemplo da vida de Cristo. Então, quando você obedece, você dá o exemplo, porque você tem a vida de Cristo, que o mundo não entende o que falta e vê na gente. Aí você vai ser cabeça, não importa que posição que você esteja, você pode ser o nível de entrada. E graças a Deus, para a glória do Senhor, mesmo quando eu era operário de turno, eu acho que toda a empresa falava daquele menino que chegou lá. Sabe? Porque eu estava louco, né? Porque eu tinha acabado de me converter. Então, literalmente, eu causei um impacto naquela empresa, na Samarco na época. Eu era só um menino de 20 anos, né? Mas, literalmente, como eu assumi com tanto afinco, né, com a orientação na época do Anselmo, que foi fantástico, Deus colocou ele para trabalhar uma semana depois de mim lá, para pregar e me orientar por um ano, depois ele saiu, que foi tremendo. A gente não entende as coisas de Deus, mas são assim. E eu lembro que foi tremendo. Então, assim, eu era a posição mais simples, trabalhando de turno, mas
na verdade, eu já era a cabeça para muita gente, porque muita gente não sabia o que era, mas queria me perguntar o que era aquilo. O que estava acontecendo comigo? Né? E assim é a experiência de vários irmãos. No reino de Deus, o maior é o que serve. Exatamente, eu acho que esse é o princípio por trás desse versículo também, sabe? Porque se a gente está disposto a fazer esse serviço, a gente vai estar na frente, porque a gente vai estar como exemplo. E a gente vai estar guiando os demais, por mais que eles sejam as pessoas mais importantes da Terra. E aí, como identificar, gente, eu acho que eu comentei alguma coisa, né? Identificar qual área que é. É importante que você saiba qual é o seu talento, porque aí você vai... Tem um dito popular que fala que encontre aquilo que você gosta de trabalhar, que você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Isso é identificar o chamado, identificar o dom de Deus, que é o seu talento. Porque é quando você flui. Hoje é uma teoria que está sendo utilizada aí amplamente, tem livros com esse nome, Flua, né? Que na verdade nós já falamos disso há 500 anos, sei lá, quantos anos nós somos, 2000 anos, né? Nós falamos de Flua, que fluir é estar em concordância, em alinhamento, em unidade com o Espírito Santo de Deus, porque aí você não se preocupa com nada, a coisa acontece. Né? E assim, nós temos as nossas relutâncias porque somos naturais, temos nossas dificuldades, mas quando a gente lembra disso e volta para esse lugar, a gente descansa. E aí flui, e a coisa acontece, porque aí Deus toma conta, Ele entra no lugar. Um minutinho. E aqui está claro, né? Ele vai dar realmente uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, pastores, doutores. E é interessante, eu fiquei pensando quando estava fazendo isso, doutores... não é título, né? Mas aquele que tem domínio de conhecimento de algo que Deus deu, ou seja, que tem exercitado o seu dom de maneira tal, que chegou no nível de ser aquele que pode compartilhar com autoridade para todos, sobre aquele tema. E Deus quer nos fazer isso, não tem limitação. Se é o dom de Deus para a sua vida, é esse que Ele vai te aperfeiçoar. Desde que haja um empenho, desde que haja uma dedicação. E aí cada um vai caminhando, né? Ah, mas eu não alcancei tudo, não importa. Se está na direção, continue. Porque é isso que o Senhor fala, né? Continue ali, ó, na condição que o Senhor lhe deu, lhe designou, de acordo com o chamado, e vai evoluindo, e vai aperfeiçoando, e vai crescendo, e vai amadurecendo. E os resultados virão. E como é que eu diria? A destreza, que é a capacidade maior naquela área, naquele domínio, você vai crescendo, você vai absorvendo. E aí Deus vai, nessa relação, iluminando os olhos, para que você tenha ainda essa maior clareza sobre tudo isso. E aí essa tranquilidade a mais, para poder ir fazendo naturalmente, e fluindo em Deus, e fluindo naquilo que é, e as pessoas não entendendo, mas fazendo e te buscando como referência. E de verdade, são tantas as situações que tantas pessoas buscam como referência, e que eu tenho certeza que elas são melhores que eu, mais importantes que eu, ou mais conhecedoras de muitas coisas que eu, nessa minha trajetória, assim como de vocês, seguramente, em várias áreas, em vários momentos, mas que não tem como eu imaginar que eu sou uma estrela, assim, que eu sou um cara super bom. Não é. Quando eu olho para trás, e cada situação que aconteceu nessa caminhada, eu olho assim, não tem como eu querer ser soberbo. Não tem como eu querer brincar de doutor. Não tem que achar ou querer exacerbar e dizer, eu sou uma coisa, eu sou fera demais mesmo, sou muito talentoso. Não é, porque não existe condição, contexto para isso. Sabe, nunca existiu. Então eu falo com toda naturalidade, né? Todas as coisas que eu caminhei e alcancei foram milagres por trás de milagres. Eu lembro que quando eu era operário, eu mandei 12 cartas para o cara de RH, porque eu vi o ambiente. E eu vi o ambiente com os olhos da igreja, porque eu já estava louco para mudar tudo. Né? Aí, lembra, 20 anos, recém-convertido, quer mudar o mundo. E eu aí identifiquei que eu podia ajudar a melhorar a condição de vida das pessoas que trabalhavam. E aí eu já estudava um pouquinho de inglês, aí eu tive a chance de ser convidado para ser supervisor do Porto. Eu falei, não quero. Mas você vai ganhar 5 vezes mais do que você ganha. Não quero, porque eu quero trabalhar em recursos humanos para melhorar a vida das pessoas. E eu fiquei esperando, sei lá, mais 2 anos. Já tinha uma graduação e uma pós, trabalhando de tudo. E aí, eu mandei 12 cartas até que o cara de RH, o responsável, lá, o gerente geral, me recebeu, porque ele marcou, sei lá,
8 vezes, outras ele nem marcou e cancelava. Falar, tinha coisa mais importante que receber um operário, naturalmente, né? E aí ele cancelou. Na 12ª ele falou, se eu estou te chamando porque você não para de me encher o saco, você deve ter alguma coisa importante para me falar, igual a viúva lá, né? Aí ele falou, pela injeção de saco eu vou te receber. E quando ele me recebeu, eu falei para ele, eu formei. Ele falou assim, mas você não tem experiência nenhuma. A gente acabou um programa de trainee, só veio fera, de várias universidades tops de linha, falando inglês fluente. Então você não tem um perfil. Mas eu insisti com ele na hora, eu nem sei o que eu falei, mas eu enchi a paciência de Deus, porque era dependência, realmente, glória a Deus, porque era dependência total. E aí ele falou assim, eu não sei o que você tem uma coisa que está mexendo comigo que eu vou ter que te deixar, vou ter que pelo menos repensar com a diretoria se eu posso te dar uma chance. Aí ele foi na reunião de diretoria, me chamou 2 dias depois e falou, eles vão te dar a chance, mas você tem que assinar a consciência de demissão, porque você não pode voltar trabalhando com os psicólogos, com os administradores, conhecendo a vida das pessoas, o laudo, o salário, e voltar para ser operário. Você aceita? E eu tinha entrado no Cefet como professor, tinha feito concurso e entrado, né, concursado, estável. E eu fui no Cefet, pedi exoneração e aceitei com a demissão assinada. Louco, né? Mas é porque eu cria 100% no Senhor e me lancei. Foi muito. Isso, como é que eu vou olhar para trás e falar assim, porque eu era bom? Não é porque eu era bom, não é mesmo. Foi a misericórdia de Deus, o amor do Senhor, porque eu não sei o que eu falei para aquele homem, para ele falar, você tem uma coisa diferente, embora você não tenha o perfil, você não tenha os requisitos top que a gente precisa, mas você tem uma coisa que está mexendo comigo, que eu preciso falar com a diretoria toda e ver se o que pode fazer para você. Sabe, isso é Deus, não tem explicação, não adianta eu achar que eu era bom. Eu não tinha nem noção para ser bom, porque eu não conhecia nada da área. E depois que eu fui trainee de RH, um mês depois, uma pessoa saiu da empresa, uma psicóloga muito experiente, 16 anos. E aí eu fui ajudar na área dela. E aí eles foram para um processo Brasil, para contratar um outro analista fera. E eu fui fazendo com a naturalidade de um operário, que conhecia todo mundo, todos os processos. E na hora que chegaram a etapa dos finalistas, o diretor perguntou, por que o nome do Hilário não está? Chamava de Hilário, né? E aí o gerente geral de RH falou, não, mas ele não tem requisito. Não, mas ele está atendendo aqui, eu quero que ele esteja, eu vou comparar com os demais. E quando comparou, ele me escolheu. Né? Então, assim, foi realmente glória de Deus, não tem explicação. Não é que eu não era melhor que os demais, de jeito nenhum, não era mesmo. E quando eu ia fazer os trabalhos, eu não sabia fazer. E eu ia no caminho falando, Senhor, me ensina, eu não sei o que fazer lá. Como é que eu vou conduzir essa reunião? Como é que eu vou fazer essa análise? Como é que eu vou fazer isso? E eu, Espírito Santo de Deus, faça por mim. Eu era mesmo, eu fazia igual uma criancinha, literalmente. Eu tinha, 25 anos já, nessa época, e eu ia como uma criança no caminho, falando, meu Deus, me ensina, me ajuda, Espírito Santo de Deus. Eu cantava aquele cântico assim, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Eu encontrou lá toda vez, porque aí ele ia saber fazer. Fazia isso mesmo, fazia, e era lindo, porque era uma coisa de criança, literalmente. E é uma experiência fantástica, que eu adoraria ter a mesma condição de fazê-la de novo. Seguramente eu perdi muito daquilo. Né? E que Deus traga de volta tudo aquilo. Porque eu ia fazendo isso, e eu cria naquilo, e Deus operava, o Espírito Santo de Deus tomava o lugar e fazia, ninguém entendia por quê. E os outros analistas experientes, como é que você faz? Eu não sei como é que eu faço, eu só faço. Literalmente, não tinha explicação, eu não sabia. É tremendo isso, gente. Quando eu olho para trás, eu falo, não tem como eu me orgulhar de mim, senão de reconhecer que foi o Senhor que fez todas as coisas. Não tem. Né? Eu até falei aqui da criança, porque eu queria citar esse exemplo. Porque literalmente eu ia no caminho fazendo. Se alguém me encontrasse, ia falar que eu era louco, porque eu ia mesmo fazendo isso. Eu lembro que tinha um jardim, tinha umas árvores grandes, eu passava sempre por ali, que aí estava desviado da rodovia, então quase nem muita gente ia me ver. E eu ia fazendo isso no caminho, quando acabava de orar, eu cantava essa música para ver se o Espírito tomava conta de mim, e tomava mesmo. Se for possível, que alguns Claro. passamos por essa fase, você podia colocar um exemplo bem simples, só se for possível, assim, daquilo que você não sabia fazer, que Deus o Espírito Santo te... Sim. Todos... ele está pedindo para colocar um exemplo simples de alguma coisa que eu não sabia fazer e que o Espírito Santo me capacitava. E eram coisas assim, algumas até bastante difíceis. Uma era fazer... Os analistas sabiam fazer análise do ambiente.
eles iam para a área, olhavam as relações sem falar nada, só observando, e escreviam, fazia, a gente chamava de a condição do clima, mas é o clima da interação das pessoas. Eu não tinha nem ideia de como fazer. De verdade, não sabia nem quais os tópicos que eu tinha que usar. E eu ia escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Literalmente, não tem como dizer outra coisa, porque eu não sabia. E o meu ficava melhor. É tremendo. E outro, tinha que conduzir reuniões de equipe, mas com diretores meio poderosos, né, assim, que não davam muita bola para as pessoas do recursos humanos. E eu chegava lá, aquele garotinho, porque eu realmente era magrinho, né, tinha uns 30 quilos a menos. E ele não sabia por que respeitava a mim e não aos outros. Não tinha como dizer. Eu era operário, ou seja, ele sabia que para ele eu era esse cara, então ele ignorava, pisava em todo mundo, fazia as pessoas chorarem, o que eu fui atender, o top dessa área, né, o diretor dessa área. E eu, com ele, chegava e o administrava pelo Espírito de Deus. Não tinha explicação. O que você fala? Quer dizer que realmente o caso, o seu amigo dele, acompanha o dele, ele diz a conversão dele. Em todas as vezes que eu estive com casos, quando ele citava exemplo de convenções que ele viu e o sucesso que tinha sido a convenção, ele sempre realmente agradecia o nome do Senhor e falou assim: eu não sei como que eu consegui. Aí eu falei: cara, você não estudou, mas não sei como que eu consegui. Deus. É verdade. É verdade. Todas as vezes foi assim. E aqui, para ajustar, eu coloquei algumas coisas, eu sabia que ia ter até alguns jovens também, né? Como faço para ajustar o foco profissional? O plano de carreira, invista no desenvolvimento daquilo que você é bom, que a gente fica focando e até perdendo energia falando daquilo que eu sou ruim. Eu não presto porque eu não tenho esse requisito, eu não tenho essa competência, eu não tenho aquela. Qual que é que você tem que ser bom? Fique melhor nela. Alguém vai precisar dela e você vai fazer melhor que todo mundo. Na dependência do Senhor, sempre. Né? E aqui uma coisa que foi até uma contribuição quando a gente conversou com o Júnior sobre isso. Naquelas áreas que existe problema, você vai solucionar, né? Agora, pensar nisso, quando a gente falou lá do propósito, e até pensando no projeto de Deus, o nosso propósito, que inclui servir, precisa se considerar uma contribuição, uma transformação da sociedade, que é o projeto de Deus, que é o coração de Deus. Resgatar o homem, todos os homens, em todo o contexto da sociedade. Né? E outro elemento chave, alguns elementos chaves, toda escolha é uma renúncia, precisa renunciar a algumas coisas. Precisamos dizer não, a gente fica ansioso e às vezes querendo já ampliar algumas coisas, querendo abarcar mais coisas para ficar mais importante, ou para estar trabalhando em vários projetos simultaneamente. Precisamos dizer não, precisamos ter foco. Essa coragem de dizer não faz toda a diferença, inclusive para atender bem alguém. Eu preciso dizer, eu não posso atender mais de 2 clientes, como terapia ou como coach, porque eu não tenho tempo para isso. Né? E não é charme, não é parecer snob, não é a realidade. Se eu fizer isso, eu não vou atender. Não aceitar negociar os princípios do reino de Deus. E está claro lá, né? Nenhum dom, nenhum projeto, nenhum fazer que Deus abençoe vai estar ferindo os princípios dele. E outra coisa que é fundamental, gente, a propriedade não está no negócio da gente. Desculpa, prosperidade. Eu falei o quê? A propriedade. A prosperidade não está no negócio da gente. Mas na vida, não é o negócio, ou a área que você trabalha, é o que Deus te permitiu, tem a ver com o seu dom, mas o foco é o que você está produzindo com aquilo. Como é que aquilo está alinhado com cumprir o propósito de Deus, onde quer que você esteja. Quando a gente começa a olhar somente para o negócio, somente em ser o melhor, porque eu quero ser o melhor nessa área, ótimo. Mas que isso não perca o sentido e a razão de ser daquilo. Que é, para que eu estou fazendo isso? Qual que é o serviço que eu estou prendando ao reino de Deus? Que eu estou contribuindo para cumprir o propósito de Deus, o projeto de Deus? Né? Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a comparar, fala, aquela área lá funciona melhor, aquele vende carro, está ficando rico, eu vou largar isso aqui e vou vender carro também. Né? Ou aquele lá, o Altemar está indo muito bem com filmagem, eu acho que eu vou fazer isso agora porque é essa área que está dando dinheiro. Você não tem nada a ver com aquilo, você não tem aquele perfil. Porque perdeu o foco do propósito, do sentido daquilo que você está fazendo. Né? Quando a gente mantém isso, a gente tem clareza de Deus, tem paz, e mesmo na dificuldade vai saber que Deus está permitindo porque alguma coisa Ele quer produzir para te abençoar mais à frente.
Nada é por acaso, a palavra é clara, isso, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, se estiver na linha do propósito de Deus, a conexão com Ele. Não adianta ir para o outro negócio, para o terreno do vizinho, para copiar, para fazer uma sociedade lá fora com alguém que Deus não está direcionando, mas porque está rico, porque está maravilhoso, a grama do vizinho é melhor que a sua, você é vizinho de alguém, ele acha que a sua é melhor. Não é isso? E aqui eu coloquei, gente, um exemplo simples, né? Eu acho que muita gente conhece, mas assim, muita gente não usa. E a Bíblia fala claro, você precisa calcular o preço da torre, né? Precisa planejar, você tem como terminar? Você tem recurso para cada etapa? Ou tem a consciência de como é que você vai conseguir o recurso, seja ele financeiro, humano, né, de competência, o que quer que seja? Precisamos fazer isso. O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso? Tem a ver com o propósito de Deus? Eu estou cumprindo meu chamado com isso? Como é que eu vou fazer? Eu vou incluir quem mais? É onde que eu vou fazer? Quem é responsável por essa etapa? Cada um dessas, o que dessas fases, dessas coisas que precisam ser feitas, precisa ter um responsável e um prazo, senão nós não fazemos. A gente coloca uma lista de coisas e depois, quando chega no fim do ano, você fez 10% delas. 10% delas e nada mais. Né? E a gente precisa isso, gente, e acompanhar, para ver se eu cumpri o prazo. Se eu não cumprir, o que eu vou fazer para trazer de volta para o prazo? Esse aqui é só mais um modelo, que é bem parecido com o outro, mas é mais simples, né? Assim, se a gente falasse até no tema aqui da igreja, qual que é o chamado? Por que você vai caminhar nessa direção? A recompensa tem que ser clara. Qualquer que seja ele, qualquer que seja o caminhar, a recompensa precisa ser a glória de Deus, né? O objetivo dessa jornada, ok, é para a glória de Deus, eu vou traduzir em metas do meu dia a dia concreto. Que habilidade eu tenho que melhorar para cumprir isso? Para glorificar a Deus? E o que eu quero ser no final disso? Ou seja, o que eu quero ver diferente que essas metas vão produzir na minha vida que vai glorificar a Deus? E aí, que atividade que eu preciso implementar, que resultado que eu espero nisso. E é fundamental que eu estabeleça isso, gente, porque quando a gente começa a ver algum resultado, por isso que eu coloquei as metas intermediárias, porque quando eu começo a ver alguns resultados, eu começo a me estimular ainda mais e glorificar a Deus e ter um coração grato, que move o coração de Deus. Eu falo sempre com a Cátia, com a Ana Luísa, né, minha filha e esposa, não tem o segredo maior, gente, eu acho que eu fiz isso o tempo inteiro na vida, é ser grato. E eu acho que esse foi um princípio que me abençoou o tempo todo, porque quando eu sou grato, Deus se alegra. Pensa em você como pai ou como mãe, quando você sente que seu filho está grato por algo que você fez por ele. Move o seu coração para fazer mais por ele, só para ter aquela experiência de alegria do coração do filho. O pai se alegra com a alegria do coração do filho. Eu preciso demonstrar isso para ele. E de verdade, eu me alegro mesmo, e essa gratidão de cada coisa que vai acontecendo. Né? Agora, graças a Deus, foram escolhidos alguns diretores do mundo inteiro para fazer um programa muito legal aí no grupo. Um programa muito bom, até muito caro. Né? E eu fui um deles escolhido agora. Né? Fazer lá na Universidade de Xangai, depois lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e depois uma outra universidade no Peru. E assim, de novo, por que eu? É misericórdia de Deus. Porque faço o jogo político que muita gente do mundo corporativo faz. Não é o princípio de Deus, né? E aqui eu coloquei essa trajetória, gente, porque a gente não pensa, né, nisso, mas isso traz a glória de Deus. E eu não quero esquecer nunca disso. Porque se eu esqueço disso, eu começo a olhar só para o meu estado atual, que o mundo valoriza demais, porque hoje eu tenho um doutorado, né, e dou aula, palestras e tudo mais, e sou diretor de uma multinacional. Mas eu não quero esquecer dessas coisas, que eu já fui invisível. E Deus me resgatou e me trouxe para a luz no sentido mais amplo da palavra. Né? Sem mãe aos 2 anos, aos 7 trabalhando nas ruas, vendendo picolé, jornal, carro, lavando carro, sapateiro com meu pai, fazendo frete em feira, dos 15 aos 17 estudava no Cefet, mas não tinha dinheiro, ia caminhando, ia a pé para a escola, não tinha dinheiro para pagar bandejão, comia pão, né? E aos 15 era office boy, mas era sempre isso foi antes de entrar aqui. E depois, nas férias do Cefet, como não tinha folga, nas férias trabalhava, e nos fins de semana aqui vendia jornal, acordava 4 e ia até Jardim da Penha a pé, lá de Joana d'Arc na época, e lá pegava 40 jornais e rodava até as 10h30 para vender os 40 e voltar a pé para não gastar o dinheiro, né? Porque precisava. Hã? Que ano? Aqui é os 7, hoje eu tenho 53, né?
Ah, o Cefet aqui, ó, de 15 aos 17 eu estava no Cefet. Mas em que ano você estudou? Ah, desculpa, 1984. Né? Quem que perguntou? Ah, desculpa. Você estava lá também? Não, Tá. eu estava ficando no Espírito Santo. Eu já formei no Rio e vim para cá. Ah. E aí, gente, nas férias eu trabalhava também, de vendedor, porque eu já falava um pouquinho de inglês, que eu tinha aprendido com uma bolsa, né? Que não tinha dinheiro para pagar, claro. E aí eu vim de conversão, e aí já fui trainee e fui lá, incorporando o Espírito Santo para fazer o trabalho. E aí, depois aos 31, e uma moça me perguntou em São Paulo, como é que você cresceu tão rápido? Eu falei, não sei. Não tem explicação, só Deus. Isso eu falei, né? Porque eu falei para eles, eu caminhava pedindo a Deus para me ensinar a fazer o que eu tinha que fazer, porque eu não sabia. Porque aos 26 eu era trainee não capacitado na percepção deles, e aos 31 já era gerente, e vários deles que eram experientes continuaram a ser analistas, subordinados a mim. Então, não tem explicação humana. Não tem, não adianta eu achar que eu sou bom, que não era por ser bom. Né? E aqui, gerente de qualidade, gerente corporativo na Argentina já aqui, depois lá chamava Head, né, que era o diretor de meio ambiente em Trinidad e Tobago. Da Samarco não, aqui eu já estava na Arcelor. Eu saí da Samarco para ir para a Arcelor, que na época era belgo, e aqui eu virei gerente em seguida, e depois gerente corporativo na Argentina pela Arcelor, e depois Trinidad e Tobago pela Arcelor. E aí eu voltei para Belo Horizonte, aí eu assumi aqui gerente geral de desenvolvimento, mas cuidando dos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil e Costa Rica. E depois diretor dos Estados Unidos e Canadá pela Arcelor, e aí eu retornei naquela situação, né, que a gente voltou porque pedido nosso, e depois fiquei em paz ali mesmo, sabendo que eu tinha perdido, e Deus trouxe uma situação fantástica de uma outra empresa que me convidou para participar de um processo entre outros candidatos do Brasil, e eu fui escolhido, e Deus tem honrado muito ali, né? Inclusive eles reconhecem também que Deus tem me abençoado e que tem mudado a vida da empresa com isso, né? Tem até, no ano passado eu fui eleito executivo do ano em Belo Horizonte, e o meu presidente tomou o microfone sem estar no script, no programa, e declarou assim, esse é um homem de Deus que eu não sei como que Deus fez, mas por que a gente conseguiu achar ele primeiro que outros? Porque ele está mudando a nossa empresa. Então, assim, isso é tremendo, porque ele não tinha que falar, ele é um presidente, ele não se expõe assim. Ele é o presidente do Brasil, dessa empresa multinacional. E ele falou, esse é um homem de Deus que Deus enviou para nós. Falou assim, uma plateia lotada, né? A plateia tinha 350 pessoas e 300 em lista de espera. E ele pegou o microfone para dizer isso, porque eu não sei o que ele tem, mas ele está mudando a nossa empresa. É um homem de Deus que chegou para essa empresa. Isso é tremendo mesmo, né? Porque é simplesmente pelo estar aí e fazer, pedindo a Deus para abençoar. Porque são muitos desafios, muitos. Vocês nem imaginam o que é uma posição dessa, né? Com responsabilidade no Brasil. No Brasil tem Minas Gerais, Rio, Goiás, em 3 cidades, Belo Horizonte. Aqui nós temos 7.500 empregados e eu tenho reuniões, né, com minha equipe, com a equipe do meu chefe em Londres, a cada 3 meses. Então, assim, realmente tem muitas responsabilidades, são muitas coisas envolvidas aí. Mas eu falo isso porque as pessoas só querem olhar para essa parte aqui, né? Hoje, chamo o doutor Hilário, né, o diretor, o doutor, o mestrado, 3 graduações, especializações diversas, curso de extensão na França, né, e outras universidades da Europa, nos Estados Unidos, e autor de artigos e tudo mais, matérias na Exame, na Veja, né, jornais no Brasil, no exterior. Então, assim, é misericórdia. Não tem como alguém achar que eu sou bom demais, né? Eu tenho que olhar para isso. Porque aqui eu vejo a glória de Deus. E aqui eu coloquei só o síntese de tudo isso, né? Que é esse propósito, mas com o sentido que é de servir. Trabalhador das ruas para diretor de multinacional, mas a essência foi fé, estudo, trabalho, fundamentado no Senhor. Literalmente, né, gente? Literalmente. E é um exercício diário, né? De em tudo isso, guardar o coração. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém a sua vida, né? E que a paz de Cristo possa habitar no coração e ser o árbitro dele. Amém. Obrigado.
Ah, era? Correr do Espírito Santo. Era. Mas quem tinha menos experiência lá tinha 8 anos de experiência. Então, assim, não dava para competir de igual para igual. Eu falei, ei, me ajuda aí, pai. A gente não chamava o irmão mais velho? Algum? Qual a empresa que você tem hoje? Hoje eu estou na Anglo American. É uma mineradora comercial. Ela é líder em platina, diamante e produz também em cobre, minério de ferro, níquel, carvão. Estão em 30 países. Minha sobrinha está aqui, Kátia está ali, né? Minha esposa. Alguma outra pergunta? Ou comentário? Fica à vontade, gente. Literalmente não é uma palestra, né? É um bate-papo nosso. Você falou mais fazer curso. Você acha que é necessário? O coach, ele perguntou, ele está dizendo que tem muita vontade de fazer o coach, se o coach é necessário. Eu não tenho dúvida, o coach realmente faz uma diferença muito grande, porque o coach te força a estabelecer uma meta e a identificar as barreiras e buscar os recursos para superá-las. Fala um pouquinho do seu propósito na sua profissão, o desejo do seu coração, desde o início, Uhum. foi que Deus te usasse na sua profissão para ajudar pessoas. É. Queria que você falasse um pouquinho daquela experiência que Deus há pouco tempo te deu sobre a tragédia de... Foi Mariana, não foi? Ah, não. Ah, não, agora. É. Para ajudar as pessoas. Sim. Sim. Tremendo. É verdade. Deus, seguramente, cada vez mais, né, no mundo corporativo, você vai podendo crescer de posição, a gente tem mais chances de interferir nas decisões. Isso é muito bom. E quando a gente tem o coração de abençoar as pessoas, né, cuidar, de amar, né, e assim, esse é o propósito de Deus, esse é o que Deus coloca no nosso coração. Eu acho que é para isso que Ele tem me colocado nesses lugares todos. Em todos esses lugares, todos esses países, eu morei nos Estados Unidos, Trinidad e Tobago, Argentina, né, e viajo permanente para a Europa por causa de trabalho, represento o Brasil e tudo mais. Em todos esses lugares eu pude, graças a Deus, estar declarando o Senhor e estar influenciando as decisões. E, inclusive, na formação dos líderes para mudar a forma de atuar. E Deus tem respondido e tem mudado muita gente, como esse que chegou ali para declarar que não sabe por quê, graças a Deus que ninguém me achou antes, porque tem mudado a vida dele e da empresa. Isso é testemunho mesmo, porque não é falando, Jesus te ama. Com ele eu até já posso falar, já falo, ele vai para uma reunião e fala, vou orar por você, né, e Deus vai te abençoar, Deus vai te dar sabedoria, a gente teve situações difíceis. Agora nós estamos parados, isso que a Leila falou. Parado é sem operar no minério de ferro, né, que é um projeto de 16 bilhões de dólares. Imagina que é um projeto de 16 bilhões de dólares, não está produzindo. Então, foi uma loucura, uma crise, assim, nós estamos parados desde março e vamos ficar até dezembro, sem produzir nada, uma dívida de 300 a 400 bilhões de dólares, uma perda, né? Não uma dívida porque o grupo está muito saudável, graças a Deus. Mas aí as pessoas vão ser suspensas dos seus contratos e ficar esperando a empresa voltar. E a gente pôde buscar alternativa e a empresa, graças a Deus, está pagando 100% do salário líquido deles, e eles estão em casa. Mas, mesmo assim, eu fiz um diagnóstico do que poderia acontecer com as famílias e apresentei para a diretoria e pedi para eles um dinheiro para poder interferir nisso. Porque as famílias iam gerar confusão, né? Porque, realmente, na primeira semana parada, os bares das cidades todos abriram de volta e estavam cheios. Eles iam gastar mais dinheiro, iam se endividar, iam para casa, brigar com as esposas, com os filhos, e depois, para voltar para o trabalho, estava todo mundo endividado, e muito provavelmente até sem família, vários deles, né? E além disso, gravidez precoce na cidade pequena, 18 mil habitantes, sendo que 12 mil deles dependem da empresa. Então eu apresentei para a diretoria falando, olha, nós não podemos deixar isso acontecer, vai acontecer isso, isso e isso. Como psicólogo, né, eu podia falar, né, mestrado, doutorado, eles vão ouvir com muita mais abertura. Mas mesmo assim resistiram bastante, porque não é assim, não vai acontecer. Eu falei, vai, eu estou falando com base no meu conhecimento agora, né, da área, e aí abriram espaço, eu expliquei porquê, mostrei teoria, mostrei fundamento, e depois mostrei foto dos bares cheios já, com os nossos empregados. E aí eu pedi 16 milhões de dólares para fazer o projeto. De dólares, não, de reais. Aí me deram 13 e a gente está fazendo um projeto onde estamos trabalhando a família,
para que eles não se dividam, não vá para a rua, que não vá beber. A gente fez projeto de gincana junto com a família, de planejamento familiar, de economia doméstica, e tudo isso voluntário, mas no primeiro encontro foi uma pessoa. O primeiro workshop era planejamento de vida e uso do tempo. Foi uma pessoa, e o pessoal da minha equipe ligou e tinha consultor para fazer o negócio, pagando caro, né, claro. E, Hilário, só tem uma pessoa. Eu falei, faz, não importa, tem que fazer. Não vou voltar atrás. Agora nós já conseguimos dinheiro, tem que fazer. E essas famílias vão ser abençoadas por isso. E aí, no segundo tiveram 3, no terceiro 1, depois 6, e depois aumentou. Em 2 meses já participaram 1.400 pessoas. Só nos workshops que só tem vaga para 20. A gente já fez várias coisas dessa natureza, né? E nos abertos, a gente fez caminhada da família, a gente fez gincana da família, a gente fez formação de guia turístico, formação de pizzaiolo, formação sei lá de quê, 1000 coisas que pudesse trazer a família estar junto e não criar o espaço para ir para bebida ou para criar confusão familiar, né? E assim, eu vejo, né, meu Deus, a Leila lembrou, porque realmente eu fiquei muito grato a Deus por poder ter liberdade, poder estar naquele lugar de diretor e poder falar com um grupo de presidente e outros diretores que, se a gente não fizesse, poderia causar um impacto muito grande na vida daquelas famílias. E eles ouviram, né, e a gente está fazendo, gastando uma grana. No momento a gente está perdendo 400 bilhões de dólares. Na verdade, não podia gastar nunca 10 milhões de reais, né? Mas porque a gente primeiro oramos, e eu acordei isso, pensei nisso, né? Eu acho que foi até bênção mesmo de Deus, porque eu acordei tipo 3 horas da manhã e lembrei o que fazer. E eu escrevi na hora, e de manhã já montei com mais 3 pessoas, mas eu fui no quadro e escrevi como se eu tivesse já desenhado há muito tempo, escrevi tudo no quadro de imediato. As pessoas falam, meu Deus, que é isso lá? Você falou que lembrou 3 horas da manhã do título e já está fazendo tudo? E... Não, mas é verdade, é por misericórdia, mas literalmente foi automático. Eu cheguei, montei, e depois eu tive que montar a fundamentação teórica para defender junto à diretoria. Mas liberar no meio de uma crise, perdendo 400 bilhões de dólares, liberar 13 milhões de reais para fazer um projeto desse, preocupado com família, né? Eu acho que isso é uma consequência do projeto de Deus, do motivo para eu estar ali. Então, é assim, realmente é para glorificar o Senhor, e não é à toa que Deus tem trazido para esse papel, né? Não sei se tem a ver com o tema, mas de repente, se você tivesse alguma coisa para trazer para a gente, já que você é tão normal. Não, é que a gente existem já estudos que falam sobre essa indústria 4.0 e a virtualização e digitalização das coisas em geral, né, do mundo. Nós temos já a chamada inteligência artificial, que analisa dados de toda a natureza e pode prever o que você precisa, o que você compra, o que você vai vestir daqui a 5 anos, o que você precisa ser capacitado, porque ele te estuda naturalmente e monta para você o planejamento. Nós estamos, inclusive, implantando isso para a empresa, lá em Londres, mas o mundo inteiro vai poder usar, a gente está em 30 países. Ele mesmo estuda você, e de acordo com as suas entradas, como a gente tem no Facebook hoje, ou no Google, mas ele organiza em cima das suas competências e te monta o que você precisa para ser melhor naquilo que você pode ser melhor. É muito interessante. Mas com isso, entre outras coisas, dizem, já tem estudos que mostram que 60% das profissões que a gente vai precisar em 2030 em função dessa mudança do mundo não existem ainda, e algumas profissões deixarão de existir. Uma delas, simples que seja, mas manicure, por exemplo, é uma delas dizendo que vai acabar, porque vão ter realmente unha, sei lá de que aí, que dura não sei quanto tempo que as pessoas não vão fazer unha. Né? Por exemplo, advogados em algumas áreas vão estar tudo parametrizado, a inteligência artificial vai organizar a decisão para o juiz, sem precisar, já está implantado o justiça do trabalho. Já sai instantaneamente por jurisprudência, a inteligência artificial organiza tudo e não precisa do advogado. Sei lá, agora, lógico, economista vai continuar, engenharia de várias áreas vai continuar, algumas podem até reduzir. A psicologia vai ter essa demanda em função da falta de interação pessoal, né, entre as pessoas. Que mais? Contador também deve acabar. Contador deve acabar. Tem mais, eu não lembro todos agora não. A gente pode falar disso outro dia, que eu tenho material montado para isso. Mas a gente tem que repensar mesmo, tá? E não importa, quem está fazendo direito, gente, é só pensar. Outros ramos do direito vão ser necessários, mas se você continuar no tradicional, não vai ter espaço. Medicina também, várias áreas delas não vão ser necessárias mais.
né? Vai ter que se especializar em coisas específicas, né, Val? Como é que trabalha com pele humana impressa no computador lá, né? Psicologia vai ter uma demanda grande ainda em função disso, né? Essa virtualização fragiliza o humano. Gera, por exemplo, a ansiedade e depressão 2030 vai ser a doença número 1 do mundo. Você falou do zero aplicador e contou a experiência do alongamento. Foi uma semana antes de eu ser contratado, porque eu tinha sido estagiário nessa marca, aí fui contratado e o Anselmo foi contratado uma semana depois de mim, eu acho. E aí eu vi o pessoal jogando vôlei lá no Tancredão e eu vi Anselmo lá no dia seguinte, encontrei com ele no ponto de ônibus. E aí eu falei, quem é você? Eu vi você jogando vôlei, você não joga mal demais, hein, Anselmo? Porque naquela época era bom, eu jogava no clube, no Álvares, Cabral. E aí ele falou assim, não, eu estava com a igreja, a gente brinca lá. Eu falei, hoje, cara, eu estou necessitado, porque eu estava muito mal. Depois do acidente, eu fui contratado, mas eu estava, estresse pós-traumático, né? Mas não sabia, não tinha nome, né? Gente pobre não tem essa coisa, né? Naquela época, então, eu não falava ali, mas eu estava muito mal. E eu sabia que ia perder o emprego, e eu estava numa área específica sozinho, cuidando do carregamento de navio lá, da matéria-prima dele, da análise, e o carregamento parou e eu comecei a chorar, e falei, Deus me ajuda a passar, eu preciso desse emprego, eu não posso perder, eu sei que eu vou perder se eu continuar assim. E isso era 3 horas da tarde, 3h30, eu encontrei o Anselmo. E aí ele falou que era da igreja, eu falei, me fala desse Jesus aí, por favor. Aí eu fiquei um mês inteiro dando trabalho, eu acho que ele leu a Bíblia inteira para me responder o que eu perguntei para ele. Aí no final de um mês eu fui e não parei mais, né? Mas esse material seu, você tem profissões possíveis, novas? Tem algumas também. Podia fazer uma. Eu tenho que ver onde é que está, mas tem algumas sim. Ok, gente? Então, muito obrigado. Que Deus seja glorificado por tudo isso.